Estamos vivendo dias complicados e enfrentando uma crise atrás da outra. A pandemia da Covid-19 acabou expondo outras crises adicionais. Nós estamos enfrentando, por exemplo, uma crise forte nas famílias, com aumento do número de abusos e até agressões. Também estamos vendo uma crise sem trégua na política, com uma forte polarização, além de acusações, radicalismos e vandalismos. E temos ainda uma lamentável crise de direitos humanos, explorando o pecado da discriminação racial, com gente sendo desrespeitada, agredida e até morta. E as crises não param por aí, tem também uma crise violenta de comportamento, com algumas pessoas usando a sua intolerância para defender a tolerância e expressando suas opiniões cheias de ódio, revolta e até partindo para agressão. Mas para entender o que realmente está acontecendo, nós precisamos ter outra visão e reconhecer que a verdadeira crise não é de saúde, nem familiar, nem política, nem de comportamento ou direitos humanos. A crise é mais profunda. O que nós estamos vendo são apenas os frutos de um problema que está na raiz. A crise está dentro do coração humano. É o resultado de uma geração que decidiu colocar Deus em segundo plano, ignorar a sua vontade e até tentar se colocar no lugar dele. E a realidade é que quanto mais as pessoas se afastam de Deus, maior é o tamanho da crise. A solução definitiva não está em podar os galhos ou tentar arrancar os frutos, apesar de que é preciso sim reparar muita coisa que está sendo mal feita, mas nós temos que lidar com a raiz e oferecer um remédio para o coração. Sem mudança de coração, não vai haver melhora em nossa condição. Os seres humanos, os líderes, os protestos, as prisões, as leis lidam com os galhos e têm o seu papel, mas só Deus muda o coração. Por isso, precisamos aprender a enfrentar as crises buscando ao Senhor, pedindo um milagre, uma mudança de coração, novas intenções, uma nova maneira de ver a vida com respeito ao próximo, com amor pelos necessitados e com equilíbrio ao lidar com as diferenças. Nosso foco não vai estar apenas em nós mesmos, nossos direitos, benefícios, nossas vantagens pessoais, não. Vamos pensar mais no outro. E na felicidade dele, vamos encontrar nossa própria felicidade. Esse é o amor de Deus, ele é altruísta. Já o inimigo de Deus estimula o egoísmo e tenta chamá-lo de amor. Quando ele ainda estava no céu, a sua prioridade era pensar apenas em si mesmo. E hoje, ele estimula as pessoas a fazer o mesmo. E é aí que nascem as crises políticas, as agressões e os conflitos na família e até a quebra dos direitos humanos. Todos pensando apenas em si mesmos, apesar de falar que estão fazendo tudo pelo bem do outro. Eu quero convidar você a defender, investir e lutar por uma mudança de coração. Um milagre que acontece só ao pé da cruz, quando você entrega o seu coração definitivamente ao cuidado do Senhor. Eu sei que você conhece muita gente que se chama de cristão, mas dá um péssimo testemunho. Mas tem muita gente boa que viveu e continua vivendo uma experiência com Jesus. Olhe para os cristãos verdadeiros, aqueles que realmente representam o amor, a bondade, a generosidade e a solidariedade que vem do Senhor. E que também são fiéis aos valores que a Bíblia ensina, defendem as suas crenças, não abrem mão delas, mas sem perder o respeito por aqueles que pensam de maneira diferente. Afinal, esse é o Espírito de Cristo, daquele que disse: amai-vos uns aos outros, mas não disse: enfrentai-vos uns aos outros. Nós precisamos lembrar sempre de Romanos capítulo 5, verso 5, onde o apóstolo Paulo confirma que a esperança não traz confusão. Ela é positiva, ela une as pessoas e as conecta a Jesus. Essa é a nossa maior necessidade. E você pode dar sua contribuição, sendo sempre uma voz de esperança. The Solomon Islands, a nation of hundreds of islands in the South Pacific, is home to 600,000 people with more than 52,000 Seventh-day Adventists. That is nearly one Adventist for every 11 people. The church in the Solomons is growing. We are excited that God is leading the church. And the church is growing so quickly that we have a huge logistical challenge. We need many Bibles. We have a number of institutions, more than 400 companies, and we've got
about 197 organized churches. In health, we have one hospital. In the education sector, we have 13 high schools, and we have more than 100 schools in total. We have between 14 and 15,000 students attending all our schools. So a significant number of baptisms also happening every year through our schools. It's a big mission to run, and the islands are scattered over many, many kilometers of ocean, and so we have our challenges. Berikama is actually one of the oldest college here in the Solomon Island. It started way back in 1948, and that was after the Second World War. And it is a place, actually, it is more focused on mission for training missionaries. In this college, we have students who have difficulties in their school fee. There are some children who really struggle. Some children even, because they are interested to become Adventists, that their parents didn't want to even meet their school fee. So we think that the school must try to help them. Nestor's family is not Adventist and finds it hard to pay school fees, but Nestor chose to come to this school because of its reputation for quality education. I work hard on holidays and even weekend for the school fee. Every weekend I go down to town to make us marketing to earn an income to support me while I'm in school. Nestor would escape the school grounds on Sabbath when everyone was focused on special activities. On this day, she would sell donuts at the market to pay for school and buy herself the supplies she needed. When the school staff noticed Nestor was missing, they were worried, but they soon learned why she was working so hard, and they wanted to help. One day, a school administrator called Nestor into the office to tell her she couldn't leave school during Sabbath hours. He also told her that she'd been accepted into the Student Support Fund. She would no longer have to work to pay her fees. I am very thankful of the Student Support Fund, of the school who would support me with clothes and school fee support. My plan for the future is I want to become somebody to help my parents, and I wish that I could become a doctor. Please pray for the people of the Solomon Islands. May God bless them as they learn the truths of the Bible and feel the love of God through human hands.
The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Então eu estava a cumprimentar-vos e quero continuar a fazê-lo, dizendo que é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande poder estar aqui
esta manhã com os meus queridos irmãos, com a minha querida igreja. Mas estar aqui e estar do outro lado também, porque pela graça de Deus, a igreja dispõe deste equipamento que é essencial para que a mensagem, o culto, a pregação, a adoração ao Senhor possa ser vista e de forma tal que outros, onde estiverem nos seus lares, também possam participar deste momento. Por isso o meu abraço é um abraço muito alargado para os irmãos que aqui estão, mas também para todos aqueles que estão do lado de lá e quiseram esta manhã estar conosco. Que Deus vos abençoe, querida igreja, que o Senhor possa estar com cada um de vós e que nesta manhã o Senhor possa realmente falar ao nosso coração. E hoje nós queremos falar acerca da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Sabem, eu escolhi um texto para iniciarmos esta nossa meditação, um texto que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, e no versículo, a partir do versículo 31 até o versículo 34. João, capítulo 4, a partir do versículo 31 até ao versículo 34. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? É interessante, na primeira parte deste texto nós vemos a preocupação dos discípulos com o seu mestre, com Jesus. Provavelmente sentiram que aquele era o tempo, aquele era o momento que Jesus deveria realmente ter algum alimento para satisfazer as suas necessidades. E então trouxeram-lhe comida. Que amáveis discípulos, sem dúvida, trouxeram comida a Jesus e disseram-lhe: come. Porém, a resposta de Jesus foi um tanto ou quanto incompreensível para aqueles discípulos. Porque Jesus responde: olha, eu tenho uma comida que quero comer, mas que vós não conheceis. E os discípulos ficaram inquietos e começaram a pensar, como diz no verso 34, então Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ou seja, Jesus aqui está a dizer o seguinte: vocês estão preocupados com o pão, com a comida do dia a dia, com o almoço, com o jantar, ou com o lanche, ou com o pequeno almoço. Mas eu quero chamar a vossa atenção para algo que transcende tudo isso, que é muito mais importante do que tudo isso, ou seja, mais importante do que o alimento físico, o alimento para o corpo. E Jesus lhes diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar ou realizar a sua obra. Essa é a minha comida. Esse é o meu alimento. Parece esquisita esta resposta ou esta frase de Jesus. Mas, queridos irmãos, fazer a vontade de Deus. A maior parte das palavras que nós encontramos aqui neste texto, ou seja, as palavras que encontramos neste texto, falam-nos de um relacionamento que ultrapassa todas as expectativas humanas. Porque quando nós nos alimentamos, nós temos que nos envolver com algo, com os alimentos que estamos a tomar. Eles passam a fazer parte de nós quando os ingerimos. E eles vão contribuir naturalmente para a nossa saúde. É claro, se a alimentação que ingerimos
for uma alimentação saudável. E nós partimos exatamente desse pressuposto. Por isso, o que Jesus está aqui a dizer, a minha comida tem que ver com o meu relacionamento com o Pai. Ou seja, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a minha vida, o sustento da minha vida espiritual tem que ver com a minha relação com o Pai. E por isso, Jesus orava, por isso Jesus ia à sinagoga e pregava, ensinava, e ninguém que ensina não estuda. E Jesus, desde criança, no colo da sua mãe, estudou as Escrituras. E ele próprio é o centro e o autor das Escrituras. Por isso, meus queridos, Jesus, quando fala em comer, quando fala deste alimento, ele está a falar da sua experiência com o Pai. A maior parte das pessoas que desejam saber qual é a vontade de Deus, fazem quase sempre a pergunta errada. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Esta é a preocupação de muitas pessoas hoje no mundo, principalmente daqueles que começam a dar os primeiros passos na igreja, que começam a dar os primeiros passos no estudo da palavra de Deus. Eu quero saber, eu quero conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não há dúvida que essa é uma pergunta importante. Mas eu, sem querer considerar uma pergunta errada, eu diria que há uma pergunta melhor do que essa. Uma pergunta errada quase sempre gera uma resposta errada. E quase sempre vai gerar depois uma decisão errada. Inconscientemente, as pessoas que realmente querem conhecer a vontade de Deus para a sua vida de uma forma geral, estão concentradas em si mesmos, em si mesmas, em suas vidas e naquilo que querem fazer e naquilo que pretendem realizar. Sabem, a pergunta correta deveria ser simplesmente esta: qual é a vontade de Deus? Mas afinal de contas, não é a mesma coisa, ou não é quase a mesma coisa eu perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, ou perguntar qual é a vontade de Deus? É que uma vez sabendo a vontade de Deus, então eu vou poder ajustar a minha vida aos seus propósitos, aos propósitos de Deus e à própria vontade de Deus. Mas para isso eu preciso, como disse, conhecer a vontade de Deus. Isto não significa que Deus não possua uma vontade em relação à nossa vida. Antes, pelo contrário, Deus tem propósitos, planos, mas a concretização dessa vontade e dos planos que Ele tem está exatamente baseada na nossa disposição de conhecer a sua vontade e, a seguir, aceitar a sua vontade. Eu quero dizer esta manhã à minha querida igreja que não existe outra forma de conhecer a vontade de Deus a não ser através da sua palavra. Não existe. Não existe outra forma pela qual o homem possa saber qual é a vontade de Deus a não ser pela Bíblia, pela palavra de Deus. Para fazer a vontade de Deus, precisamos permitir que seja Deus a dirigir a nossa vida, os nossos propósitos. Ou seja, tem de haver uma entrega completa a Jesus. E aqui reside muitas vezes o problema. E há 3 grandes barreiras que nos impedem de fazer ou conhecer
a vontade de Deus. Qual é a primeira grande barreira? A primeira é a autossuficiência. Ou seja, eu não preciso de ninguém. Aliás, há uma fórmula de autossuficiência muito simples que está dividida apenas em 3 pequenas frases. Primeira, eu nada preciso. Segundo, eu tudo sei. E terceiro, eu tudo posso. O autossuficiente é assim que ele age, que ele pensa e que ele aceita. Eu nada preciso, eu tudo sei, eu tudo posso. E então eu diria que o autossuficiente é aquele que diz: eu nada preciso, porque eu tudo sei. E eu tudo sei porque, e por isso, aliás, eu tudo sei e por isso eu tudo posso. Sabem, uma vez estávamos a realizar, há muitos anos atrás, quando ainda se realizava uma campanha na igreja, que era a campanha das missões. Os irmãos mais antigos devem lembrar-se da campanha das missões, em que nós tínhamos uma revistinha, íamos, com essa revista, sensibilizar as pessoas para que dessem uma oferta generosa para as missões que haviam espalhadas pelo mundo, particularmente em África. E eu, muitas vezes, fui realizar essa campanha das missões. Eu lembro-me de um dia visitar um empresário no Algarve e com o objetivo de realmente sensibilizá-lo para que ele pudesse dar uma oferta generosa para um fim realmente sem precedentes. E ao chegar ao seu escritório, precisamente no seu gabinete, por cima, na parede em cima, estava ali a sua secretária, e por cima havia um quadro, que dizia em letras muito grandes: tudo posso. E eu achei interessante aquela frase. E então eu apontei para a frase e disse: interessante a frase, tudo posso. Ele disse, então ele respondeu-me: olha, essa frase é que tem norteado a minha vida desde que eu me conheço. Desde jovem o meu lema foi: eu posso. Se os outros podem, eu posso. E se os outros podem, eu posso mais do que os outros. Portanto, a minha vida foi cheia de positividade durante esses anos todos. E se eu construí o que construí, obtive o que obtive, cheguei onde estou, eu devo exatamente a esta positividade que eu carrego dentro de mim, que é: eu posso. É claro, queridos irmãos, que a positividade na vida de uma pessoa é essencial se essa pessoa pretende crescer e se deseja ir muito longe nas suas consecuções humanas. Mas, quando falamos nas realizações da vida espiritual, no que diz respeito à eternidade, será preciso acrescentar algo mais a esse tudo posso. E eu lembro o que o apóstolo Paulo dizia. Sabem que o apóstolo Paulo também tinha este lema. Paulo era um homem bastante positivo. E isso nós vemos quando lemos as suas epístolas. Paulo era muito positivo. E Paulo também dizia: eu tudo posso. Esse era também o seu lema. Mas Paulo acrescentava algo mais a esse tudo posso. Porque Paulo dizia: eu tudo posso, mas naquele que me fortalece. E na vida cristã, na nossa vida espiritual, só poderemos ser bem-sucedidos, só poderá haver um desenvolvimento realmente da nossa vida espiritual, se realmente acrescentarmos a essa positividade que nós temos ainda aquilo que vem de Deus. E por isso é que Paulo realizou o ministério que realizou.
Porque realmente ele tinha essa positividade. Tudo posso, mas naquele que me fortalece. Queridos irmãos, a segunda, ou melhor, ainda a autossuficiência, é pois a primeira barreira a transpor para irmos a Jesus e permitir que Ele dirija a nossa vida. O crescimento espiritual só é possível quando desconfiamos de nós próprios, das nossas próprias capacidades, do nosso próprio poder e começamos a confiar em Jesus. Em Jeremias, capítulo 29 e versículo 13, Jeremias 29, 13, o Senhor diz-nos assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Realmente encontraremos Jesus e na nossa vida espiritual cresceremos se realmente buscarmos o Senhor de todo o coração. E no livro Caminho a Cristo, na página 43, há uma pequenina citação em que a nossa querida irmã White nos diz o seguinte: o coração inteiro tem de render-se a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Entendemos? Sem dúvida. Meus queridos, a segunda barreira que nos afasta do conhecimento da vontade de Deus, ou que nos afasta da vontade de Deus, é a procrastinação. O que é procrastinação? Parece um palavrão, não é, pastor? O pastor está a usar aí palavras muito difíceis. Eu nunca usei, quando prego, palavras difíceis. Irmãos que me ouvem comumente sabem que eu procuro usar sempre os termos mais simples, mas não encontrei uma só palavra para identificar uma questão de vida como esta procrastinação. A palavra procrastinação, ela vem do latim, é uma palavra latina, vem do latim, e é composta por um prefixo e por uma palavra. O prefixo é pro, portanto estamos a falar procrastinação. E depois a outra palavra é crastinos. E pro, como nós sabemos, significa sempre depois, ou seja, aquilo que está à frente, aquilo que está para além, aquilo que está para lá, isso é pro, não é? Agora, crastinos significa amanhã. Portanto, a palavra procrastinação literalmente quer dizer aquilo que pomos para o dia seguinte, para amanhã, para depois, aquilo que deixamos, que vamos sempre adiando em nossa vida. E literalmente isso é o que acontece quando não queremos renunciar a algo que ainda nos prende, que há algo que ainda nos impede de vivermos a plenitude do cristianismo. Vamos deixando decisões para amanhã. Quem sabe, um dia eu tomo essa decisão. Sabem, eu, ao longo do ministério, que está quase a terminar, mas vai continuar depois, porque o ministério pastoral só termina com a morte, ou então até que Jesus chegue. Mas temos um ministério aqui terreno, em que temos que ceder sempre o lugar àqueles que são mais novos, que têm, enfim, mais vigor, não é? Tudo tem o seu tempo, naturalmente. Mas sabem que eu dizia que ao longo do meu ministério
Eu tenho conhecido muitas pessoas que têm vivido no vale da indecisão no tocante às suas decisões para Cristo. Por exemplo, alguém que estudou a Bíblia, recebeu estudos bíblicos, conhece bem as Sagradas Escrituras, ou razoavelmente bem, no entanto não se decide pelo batismo. Essa pessoa está a procrastinar. Outros que adiam as suas decisões porque ainda não abandonaram isto, ainda não abandonaram aquilo, ainda não conseguiram fazer isto. E então dizem: Deus pode esperar. É verdade que o Senhor é longânimo, a Bíblia diz que Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca. É verdade que o Senhor espera por nós, é verdade. Mas há o perigo, queridos irmãos, da procrastinação, de adiarmos demasiado tempo. E pode chegar então o tempo em que seja tarde demais. A mensagem bíblica é uma mensagem para hoje. A mensagem bíblica é uma mensagem do presente, porque fala da urgência da salvação do homem. E não há coisa mais urgente do que a nossa salvação. As nossas decisões que têm que ver com a nossa salvação, elas não devem ser deixadas para trás. E a decisão de conhecer, eu peço desculpa por estar a ajeitar sempre aqui, falar com máscara é complicado, mas as nossas decisões, queridos irmãos, que nos impedem, ou melhor, as nossas decisões para conhecermos a vontade de Deus são importantes e por vezes há coisas que nos impedem de tomar essa decisão. Em Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, é dito: hoje, se ouvires a sua voz, não faças o quê? Não endureçais o vosso coração. E depois diz, depois fala da experiência do povo de Israel e diz, como o povo lá no passado, que foi quê? O povo no passado que provocou Deus. O povo no passado que fez de conta que não ouviu. O povo de Israel que perante as manifestações do amor e do poder divino iam dia a dia deixando para amanhã o que era necessário renunciar. E hoje o apóstolo nos diz: se ouvires a sua voz, não adies a tua decisão. Não adies a tua decisão. Em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 33, é-nos dito o seguinte: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, renunciar faz parte da experiência cristã. Não estamos aqui a dizer, nem é isso que a palavra de Deus quer dizer no seu contexto, que Deus quer que nós sejamos pobres, miseráveis, que vivamos em condições deprimentes, nada disso. O que o Senhor está aqui a falar é de renunciar àquilo que nos prende, em que o nosso coração está preso, em que a nossa vontade está presa, que é mais importante para nós do que Jesus, mais importante para nós do que a palavra de Deus. Se há alguma coisa, por exemplo, que me tira a vontade ou o tempo para estudar a palavra de Deus, é isso que eu tenho que renunciar. E é aí que se deve concentrar a minha luta para fazer a vontade de Deus. Vamos ser sinceros conosco mesmos e perguntar-nos a nós próprios: ainda há algo que eu não renunciei? É a minha experiência com Cristo no conhecimento da sua vontade uma experiência autêntica? Ou queremos viver pela metade? Queremos estar na igreja, queremos participar,
queremos colaborar, queremos até ter cargos e funções e responsabilidades na igreja, e isso é legítimo, mas por vezes não estamos dispostos a renunciar a muita coisa que trouxemos do mundo, ou a muita coisa que agarramos quando depois de conhecer já Jesus. Sabem, irmão White diz no livro Caminho a Cristo que uma vida assim, aos olhos de Deus, não vale nada. Ela diz isto no livro Caminho a Cristo, na página 43 ou 44, se não estou em erro. Esse é um livro que eu conheço bem. Ela diz: sem renúncia, a vida cristã não vale nada. É apenas ficção. É apenas superficial, nominal, nada mais. A terceira barreira é então a desconfiança. Desconfiança de Deus, ou seja, a falta de fé. Falta de fé é desconfiança. Há muita gente no mundo a falar de fé, a apregoar até a sua grande fé. Mas há muita confusão entre aquilo que é fé e aquilo que é presunção. E eu já ouvi muitas pessoas até sinceras e que dizem: olha, eu tenho muita fé e pela fé eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, pela fé. Cuidado, porque quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia diz que a fé é, em primeiro lugar, um dom de Deus. Ok? Não é algo próprio, nosso, que nós conquistamos por nós próprios, pelos nossos méritos. A fé é um dom de Deus. E isso diz a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22. Quando fala dos frutos do Espírito Santo, ali está a fé, entre o fruto do Espírito Santo. Por isso, a fé é fruto do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Mas a fé, ela precisa de ser desenvolvida. E a fé não acontece, nem surge, nem cresce, nem aparece na vida de uma pessoa por acaso. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, o apóstolo São Paulo diz: a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, queridos irmãos, como poderei receber um dom do Espírito Santo, a fé, se eu não procuro a palavra de Deus, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não me envolvo com a palavra de Deus? Eu tenho que refletir muito sobre essa minha fé. Queridos irmãos, Jesus disse: se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, as barreiras serão removidas. E hoje eu estou a falar-vos aqui de três barreiras que nos impedem de fazer ou conhecer a vontade de Deus. As três barreiras de que hoje vos falo são a autossuficiência, a procrastinação e a desconfiança ou a falta de fé. É tudo isso que nos afasta de Deus e da sua vontade. Eu quero concluir esta noite de uma forma muito positiva, e nós encontramos realmente muita positividade na palavra de Deus. A palavra de Deus está rica, cheia de força, de energia, de uma força espiritual. E hoje há muita gente a procurar força e energias em outros lugares, em outras fontes, que não a palavra de Deus. Realmente, a palavra de Deus é a fonte de toda essa energia, porque a palavra de Deus não foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E aqui reside a força e a energia da palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, eu desejo hoje terminar fazendo alusão a um texto. Eu não sei se é possível, Pajó, projetar o texto que eu enviei. Está em São João, capítulo 6, se os irmãos quiserem acompanhar também nas vossas Bíblias. São João, capítulo 6, 37
a 40. Nós falamos de conhecer a vontade de Deus. E agora, irmãos, aqui está. Muito obrigado. Aqui está a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor pretende todo aquele que o Pai me der, diz Jesus, virá a mim. E quem vem a mim, jamais o lançarei fora. Jamais o rejeitarei. Em primeiro lugar, a vontade de Deus para a minha vida é esta. É que o Senhor quer que eu vá a Ele. E se eu for a Ele, vou repetir então, irmãos, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu jamais o lançarei fora. É isto que Deus, esta é a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor quer que nós possamos ir a Jesus, e depois Ele dá-nos a certeza, se tu vieres a mim, para me conheceres, para conheceres a minha vontade, então eu não te vou lançar fora. A segunda está no texto a seguir. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É isto que Deus quer que nós fixemos em nosso coração. Que Jesus não veio a este mundo para passear, para fazer turismo, como se diz, para ser apenas mais um dos sábios entre a humanidade. Não. Jesus não veio para ser mais um grande filósofo que apareceu neste mundo. Não. Jesus não veio para ser um revolucionário que revolucionou o mundo. Não. Jesus diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Jesus veio com um plano estabelecido, com um propósito estabelecido. E qual foi? No versículo a seguir nós lemos, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, a vontade de Deus é que eu não me perca. A vontade de Deus para a tua vida, meu querido irmão, é que tu não te percas. Esta é a vontade de Deus. E depois no versículo 4, então o Senhor diz, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha o quê? Tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E na última parte diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Quem vê o Filho e quem crê nele tem a vida eterna. Ou seja, se eu quero conhecer a vontade de Deus, então eu vou olhar para Jesus, eu vou procurar Jesus, eu vou procurá-lo através da sua palavra, através de uma vida íntima com o Senhor. E então o Senhor faz uma promessa. Ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, que o Senhor possa confortar os nossos corações com a sua palavra, mas mais do que isso, que o Senhor faça crescer em nós, em nossa vida, a sua vontade. E que fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, seja o grande propósito da minha e da vossa vida. É a minha oração. Amém.